Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Júnior. Eu tenho a honra de iniciar mais um encontro da Sonhar o Mundo 2019, direto aqui do Memorial da Inclusão, Unidade Museológica da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promoveu, e hoje é o último dia, de uma semana de debates sobre o segmento da pessoa com deficiência, reunindo representantes de coletivos, movimentos e organizações sociais, além de agentes que atuam com a produção cultural acessível e inclusiva. A programação integra a Sonhar o Mundo, que celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado na terça-feira, dia 10 de dezembro. A campanha é uma realização do Sistema Estadual de Museus, SISEM São Paulo, instância da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A iniciativa é um exercício para refletir sobre o papel da acessibilidade para uma cultura menos excludente. Além disso, visa problematizar o protagonismo da pessoa com deficiência e o conceito de inclusão nos espaços culturais. Além do Memorial da Inclusão, integram a campanha a Campo Ortinari, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, o Museu do Futebol, o Museu Afro, o Museu da Diversidade Sexual, o Museu da Imigração de São Paulo, o Memorial da Resistência de São Paulo e o Museu Índia Vanuatu. Vocês, utilizando o celular de vocês, peço desculpas. Gratidão pelo apoio. Utilizando o celular de vocês podem filmar, fotografar, fazer pequenos vídeos ou grandes vídeos ou transmissões, mas é importante subir nas redes sociais a hashtag Sonhar o Mundo e a hashtag InclusãoSB. Para iniciar o dia de hoje, quem vai comandar os trabalhos aqui será nosso convidado, tão importante quanto cada um de vocês que estão aqui hoje, nessa tarde, o Marcos Aurélio de Carvalho. Ele é coordenador da ONG UNIR, União e Inclusão em Redes e Rádio, e diretor da Rádio ONCB, da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a quem nós agradecemos a participação dele aqui hoje. Marcos Aurélio de Carvalho, a palavra é com você. Antes de deixar esse espaço, eu já estou com o seu microfone que vou passar para você. A tradução em língua de sinais está sendo feita daqui, nessa posição, para as câmeras que estão cobrindo ao vivo aqui esse nosso encontro, e a todo momento que for necessário, outros recursos poderão acontecer aqui. Então isso aqui é muito livre, muito aberto, em termos de posição, nada é muito fixo, tudo bem? Nós teremos um intervalo, são 2 painéis, daqui a pouco a gente tem um intervalo e a gente vai contar melhor como vai ser a dinâmica de hoje. E se preparem que tem um café super incrível sendo preparado pelo seu Ângelo e equipe, e a gente vai poder confraternizar e conversar bastante. Sejam bem-vindos ao Sonhar o Mundo 2019 aqui no Memorial. Opa, Júnior, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Uma grande honra estar aqui com todos e todas, uma grande honra estar com vocês na nossa casa. Eu já tive a honra, há pouco o Clemente me lembrava que a primeira reunião que nós tivemos aqui foi em 2009, né? Então, 2008? Junho. Impressionante, né? A inauguração foi em 2009, não existia como esse espaço ainda, né? E estive aqui também em 2012, 13, 15 e 16, dando palestra para os secretários de comunicação, a convite da Isabel Bell na época, sobre como tratar os temas de inclusão na mídia. Então me sinto absolutamente em casa. Encontrei grandes amigos e amigas, podemos já dar aquele abraço.
e fazer novas amizades. Júnior, queria dizer, e a todos os organizadores, que é uma grande honra ser convidado para essa missão. E como diria a aeromoça, vou tentar ajudar a tornar esse voo o mais agradável possível. Obrigado, Thalita, Língua Brasileira de Sinais, a equipe Thalita e Paloma. Obrigado a Teodora Ribeiro e a Andréia, que estão cuidando do Ver com Palavras das nossas audiodescrições, com o apoio da Andréia e do Will, né? Da Ana e do Will. A Andréia e a Teodora com o apoio da Ana e do Will. Todos realmente contribuem e muito com esse nosso evento. Estamos aqui fechando uma semana, uma vitoriosa semana. E a ideia, como disse Júnior, é fazer desse encontro o seguinte: primeiro, um bate-papo com representantes de instituições que são absolutamente fundamentais, como todos aqui presentes são nessas nossas lutas. Depois, um bate-papo com representantes dos segmentos. E depois, um café, que Júnior anunciou para vocês. Convoco para esse primeiro bate-papo, então, Toninho Macedo, diretor cultural da Baçaí Cultura e Arte. Venha, Toninho. Palmas para o Toninho. Eu sou baixa visão, então vou demorar um pouquinho a ver de onde está vindo. Ah, tá ali, está vindo dali. Eu tenho só 10%, então demora um pouquinho a ver de onde está vindo o Toninho. Joia! Também participará dessa primeira mesa Renata Citadin, ela que é museóloga do Memorial da Inclusão, aqui do nosso Memorial da Inclusão. Seja bem-vinda sempre, Renata, de Santa Catarina para o mundo. Vocês já estão em contato, né, porque ele que abriu os trabalhos, com o Júnior Nascimento, advocacy do Memorial da Inclusão, aqui ao nosso lado. Chamo Kika Gadelha, antropóloga e pesquisadora. Já vi que tem um fã-clube maravilhoso, Kika. Você sabia que isso ia acontecer? É antropóloga e pesquisadora do Memorial da Inclusão. Vocês sabem que quando começa o aplauso eu paro, porque às vezes em alguns eventos que a gente vai, o aplauso é tão grande que cobre a descrição do qual o cargo da pessoa, né? Então eu espero parar o aplauso para dizer então o que faz Kika de super importante, entre outras coisas importantes que ela faz. Então, antropóloga e pesquisadora do Memorial. Desculpa, Thalita, pela minha pressa. Elza Ambrósio, fundadora do Memorial e diretora técnica da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eita, figurinha querida do Brasil, linda, maravilhosa. Mas a ideia é exatamente essa, tentar tornar esse nosso encontro bem agradável, bem prazeroso. E a proposta, como disse Júnior, é que cada um dê uma palavrinha de encerramento dessa semana e depois a gente vai ter uma nova rodada com representantes de cada segmento dos nossos movimentos de pessoas com deficiência. Em nome da ONG que eu coordeno, da UNIR, com 2 R's, e da rádio que eu dirijo, a Rádio NCB, ambas entidades inclusivas. Muito obrigado a todos da organização pelo convite para essa honrosa missão de ser o mediador hoje aqui. Volto a enfatizar aquilo que disse Júnior. Se você vai publicar qualquer informação no Facebook, no Twitter, seja onde for, sobre o nosso evento, colabore fazendo a hashtag, né? A hashtag Sonhar o Mundo, hashtag Sonhar o Mundo e a hashtag InclusãoSP. Assim você vai fazer com que esse nosso evento seja difundido mais e mais e mais. Então, para essa rodada de conversa, abrimos o trabalho com as palavras de Toninho Macedo, diretor cultural da Baçaí Cultura e Arte. Toninho. Boa tarde. O microfone está fechado. Agora vai. Boa tarde. Não. Ainda não, tem que ver se a luzinha acende. Agora acho que sim. Boa tarde a todos. Isso. Boa tarde. É uma alegria a gente poder estar neste espaço, acolhendo vocês todos. A Baçaí tem um desafio, mas é mais um dos grandes desafios que nós tivemos ao longo dos nossos 46 anos de estrada, de caminhada, né? Então, é esse desafio que nós temos.
E para essa etapa, eu confesso que desde que nós realizamos há pouco a virada inclusiva, nós nos dissemos que nós vamos, sobretudo, precisar muito de vocês, mas muito de vocês mesmo, né? A cada momento eu pergunto, como lhes disse, né, a Baçaí tem 46 anos no campo da ação cultural e da inclusão. Então, nesse tempo todo, a gente passou pelas várias denominações, né? Ter que usar várias denominações e depois irmos nos adaptando, né? As pessoas deficientes, não é mais deficiente, agora é com deficiência, uma hora de um jeito, outra hora do outro, porque é assim mesmo, a gente está descobrindo este universo. Então, eu pelo menos tenho exercitado a humildade de chegar ao lado, para quem está ao meu lado, e perguntar: como é que nós falamos no momento? Como é que as pessoas querem ser tratadas no momento? E esse como querem ser tratadas no momento, são vocês que vão nos ajudar a fazer. A Baçaí, junto à Secretaria de Estado da Pessoa com Deficiência, o Memorial, tem esse papel de ser o porta-voz de vocês. Eu quero agradecer a confiança de cada um de vocês e ratificar que nós estamos a serviço de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Tininho. A pessoa que está aqui atrás de nós, levando o microfone, dando todo esse apoio, se chama Mariana Campeiro. Mariana, um belo nome, eu acho um nome belíssimo, não por acaso escolhi para ser o nome de uma de minhas filhas, né? Então, eu tenho Mônica, Mariana e Marcela, né, do primeiro casamento. Mariana, muito obrigado por esse apoio, tá? Muito obrigado. Palmas para Mariana, gente. E agora as palavras de Renata Citadin, museóloga aqui do Memorial da Inclusão. Ela é daquelas pessoas assim que botam organização nas coisas sem precisar de autoritarismo, só na base do diálogo, da conversa. Eu vi ela e o Júlio dando um show de organização pela Baçaí Cultura e Arte lá na virada inclusiva, em que nós da Rádio NCB transmitimos um espetáculo de trabalho. Renata, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou Renata. Boa tarde, eu sou Renata. Muitos é um prazer revê-los, outra parte é um prazer conhecê-los. Todos eu ouvia falar muito pela Kika, pela Elza, pelo Toninho. Então é um prazer conhecer alguns e rever os outros, né? Antes de falar sobre a campanha Sonhar no Mundo, eu queria falar sobre a intenção desse encontro de hoje. Quando nós programamos essa campanha, que foi uma semana de debate, e a gente pensou, nossa, mas como a gente encerra essa semana? Como que a gente pensa em encerrar essa semana? A gente pensou assim, por que não promover um encontro com todas essas lideranças que a gente fala aqui todos os dias e que talvez eu que sou essa nova integrante assim da equipe, talvez não conheça todos e não tenha esse contato direto. Por que a gente não promover esse encontro aqui e fazer com que também eles se encontrem, porque talvez eles não se conectem diariamente, talvez eles não consigam se conversar. Eu sei que tem o WhatsApp, tem outros mecanismos de conexão hoje em dia, mas talvez eu está dando microfonia. Não, você precisa falar mais perto. Ele abaixo. Eu sou museóloga e sou uma dinossauro às vezes, né? Então, é o seguinte, a intenção era que vocês se conectassem, né? Que não fosse um momento de fala nossa desse lado do balcão e vocês ficassem ouvindo, então esse momento tem que ser breve. A gente não pode se empolgar, nem se emocionar muito. Mas é só para dividir com vocês essa intenção, de que é um momento que a gente pensou para vocês se conectarem, tomarem um café, se encontrarem numa tarde de sábado mesmo, e a gente pensar em outras pautas. Nessa semana a gente teve que ir para Paulista de novo, né? Teve essa coisa da pele, né, Mila, né, Tuca. Então, assim, como que a gente volta às pautas que vocês discutiram em 80? Quais são as novas pautas, Leandro? Então, qual é o momento que a gente está vivendo? Quais foram, o que a gente discutiu que ainda está em voga? Quais são as novas que a gente ainda não está sabendo? Então, se o Memorial é esse espaço que musealizou a mobilização de direitos da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência está aqui, mas a gente também tem que estar ligado em quais são as pautas que as pessoas estão reivindicando na rua.
né? A gente tem que estar muito conectado com isso. A intenção, além de promover esse encontro, é estar sempre conectado com esse movimento. Então a intenção era realmente essa. No ano que vem a intenção, a Elza vai falar disso, né? Desse Memorial Mais 10, já que a gente comemora 10 anos agora, é promover esses encontros mensalmente, né? Dentro do projeto educativo do Memorial. Mas o que é esse Sonhar o Mundo? Né? Para a gente que está aqui todo dia no Memorial, é uma campanha. Mas o que é Sonhar o Mundo? Sonhar o Mundo é uma campanha que mobiliza dentro dos museus da Secretaria de Cultura, e o Memorial da Inclusão é um desses museus, não vinculado à Secretaria de Cultura, mas vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Secretaria tem dentro da sua estrutura uma unidade museológica que mobiliza direitos, né, pensando na acessibilidade atitudinal. E a gente está lá nessa pauta dentro da Secretaria de Cultura debatendo acessibilidade e inclusão. Então, na semana do Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Memorial da Inclusão está lá mobilizando os direitos da pessoa com deficiência, dentro de todos os museus no estado de São Paulo e dentro de todos os museus do estado de São Paulo. Né? Então, tudo que a gente está discutindo aqui tem ressonância nos outros museus do estado. Tem a pauta da pessoa com deficiência dentro dos outros museus do estado de São Paulo. Né? Então, é isso que a gente está fazendo. Essa campanha, que é Sonhar o Mundo, é discutir direitos humanos dentro dos museus. Desde a Declaração dos Direitos Humanos e desde a criação da Unesco, o patrimônio ele é utilizado, né, como ferramenta fundamental contra a barbárie. Né? Quando a gente pensa no pós-guerra, o patrimônio ele é utilizado para a gente diminuir essas questões de violência e contra realmente essa palavra que é a barbárie. Né? E os museus eles começam a contribuir com isso. Os patrimônios dos museus eles começam a ter outra função que a gente chama a função social dos museus. Os museus eles começam a se repensar a partir de um certo momento, fundamentalmente a partir depois da década de 40, que eles não colecionam mais os objetos por fetiche, porque a gente acha bonito, porque a gente acha legal. A gente começa a ter uma função de por que comunicar. Por isso que hoje, ou há 10 anos atrás, ou na década de 60, voltando mais para trás, a gente consegue musealizar ideias e não só mais os objetos. É por isso que a gente consegue musealizar ou ter um museu chamado de Museu da Inclusão. Né? Então, os museus começam a ter um papel social. Por isso que a gente consegue discutir direitos humanos em museus. Qual é a função dos museus com os direitos humanos? Né? Por que essa pauta está dentro dos museus? E essa é a função da Sonhar o Mundo. É por isso que a gente discutiu aqui, essa semana, todos os dias, direitos humanos para a pessoa com deficiência. A pauta dessa semana foi cultura como direito. Então, a semana toda, a gente discutiu como a pessoa com deficiência acessa o campo da cultura, como a pessoa com deficiência é produtor, não só receptor, né? Não acessando só o produto, mas sendo produtor de cultura no campo da pessoa com deficiência ou no campo da cultura. Então, foi um amplo debate nessa área. Como a Secretaria de Estado da Cultura produz de forma protagonista um programa de cultura acessível ou inclusiva, ou a gente não usa esse nome, né? Como a gente tem um grande campo a ser pensado, a ser protagonizado pela pessoa com deficiência. Então, é por isso que nós estamos hoje, nós encerramos essa semana hoje com vocês. Eu acho que a gente, né, teve essa intenção de encerrar aqui hoje dessa forma, chamando todo mundo, se reunindo, confraternizando, porque também nós estamos encerrando um ano que não foi um ano leve, né? Um ano bastante tenso, um ano bastante difícil para o Brasil, para o mundo, né? E acho que quanto mais conectado, quanto mais próximos nós estivermos, eu acho que é mais interessante nesses momentos. O tema da virada inclusiva desse ano foi Todos Juntos. Eu acho que não é um slogan, é uma necessidade. Então é isso. Não quero me alongar. Novamente eu afirmo, é um prazer conhecer e ver vocês. E até o café para a gente conversar mais. Obrigada. Obrigada, Renata.
Antes de passar a palavra para Kika, Elza e Júnior, dizer para vocês, claro que Andréa Paiva e Teodora Ribeiro já devem ter cumprido esse papel brilhantemente, como tudo que o Ver com Palavras faz, mas reforçar com os não videntes aqui, com os cegos e pessoas com baixa visão, que aqui estamos com essa meia lua de cadeiras na frente de vocês, formada da seguinte maneira: da direita para a esquerda na referência de vocês, na referência de que vocês estão de frente para nós. Toninho, depois vem a Thalita, que está fazendo a tradução da língua brasileira de sinais. Perdão, agora é a Paloma, é porque como eu sou baixa visão e elas são muito rápidas na troca, eu não percebo. É uma mistura da minha deficiência visual com a agilidade delas. Então elas trocam, eu nem noto. Elas já pediram desculpas, na próxima vou avisar. Não tem problema, não tem problema. Isso só mostra como elas são rápidas, dinâmicas. Então está Toninho, depois na outra cadeira vermelhinha, na outra poltrona vermelha está a Paloma, seguindo da referência de vocês, da direita para a esquerda. Depois estou eu, aí tem uma mesinha com garrafinhas de água que socorreram o Júnior quando ele tossiu. Eu estou aqui, ó, tirei o microfone para ajudar vocês a localizar mais ou menos a minha direção. Depois de mim e da mesinha, a mesinha está no meio, aí vem a Kika, a Renata, a Elza e no cantinho esquerdo está o Júnior. No futebol a gente diria que é o ponto esquerda jogando bem aberto no canto do gramado, para receber as bolas e fazer os... Ele que é o responsável por cruzar, por fazer os cruzamentos para o pessoal concluir para o gol. Ele é o responsável, que ele fica bem no canto do campo para cruzar a bola. Então agora, falando em passar a bola, eu passo esta bola justamente para ele, pela ordem estabelecida. Júnior Nascimento, responsável pela advocacy do Memorial da Inclusão. É com você, Júnior. Boa tarde mais uma vez. Eu quero até falar sobre esse termo advocacy, né? Aí algumas vezes já me perguntaram essa semana, o que eu faço no memorial? Né? Porque a gente tem a tendência de tentar estabelecer um lugar, uma denominação de que nós somos, né? Mas de fato nós estamos ocupando posições, espaços o tempo inteiro. E vocês aqui são uma representação de um Brasil, de pessoas que ocuparam diversas posições ao longo da vida. Aqueles com mais maturidade, certamente muito mais posições do que aqueles mais jovens que nos acompanham aqui conosco hoje. E nesse momento, eu estou advocacy. Advocacy é uma palavra, até perguntaram aqui essa semana, mas que raio é isso? O que é isso? Isso é o que todos nós temos feito todos os dias da nossa vida, desde que aqueles que tornaram-se pessoa com deficiência, ou aqueles que nasceram, ou aqueles que atuam junto com as pessoas com deficiência, fazem todos os dias. Nós tentamos todos os dias trazer visibilidade para o tema da pessoa com deficiência, da acessibilidade, da inclusão e da diversidade. Então, ser advocacy, não há uma palavra em português que entre nesse lugar, a gente não encontrou ainda uma palavra, mas são pessoas que têm um compromisso com essa sociedade mais justa, mais inclusiva, mais sustentável. E por meio de políticas públicas, de ação direta com os movimentos sociais, movimentos da pessoa com deficiência, sejam por meio das organizações sociais e do governo, a gente tem que influenciar um pouquinho. É isso que o Toninho faz há 46 anos, mais de 46, na Bacia Cultura e Arte, tentando influenciar cultura, educação, por meio de diversas linguagens, sobretudo aquelas as mais esquecidas, periféricas ou geograficamente distantes. É isso o que o Marcos Aurélio faz todos os dias na rádio, que trabalhou e trabalha todos esses anos, entre um programa e outro, entre uma entrevista e outra, dando um pouco de si, não para uma palavra de superação da deficiência do CID que lhe acompanha, mas, sobretudo, de um profissional, um comunicador, que foi diretor da Rádio Globo, atua na Rádio MEC, professor, mestre,
Algo que quando criança talvez não fosse imaginado, mas influencia as pessoas e me influencia o tempo inteiro também. Inclusive na mediação dessa semana, porque eu já sabia que eu precisava fazer bonito durante a semana, porque você ia estar no sábado aqui. A Kika faz isso desde... Não sou. Vocês já viram a voz dele? Exagerado. Acompanhe a Rádio LCB, baixe no seu celular, vale muito a pena acompanhar esse time. A Kika faz isso quando influencia seja no diálogo com a Elielza, na sua família, faz um percurso de formação que não é fácil. Tenho experiência de um percurso de formação também longo, duradouro, que carece de uma reflexão, sobretudo no campo, que há um apagamento tão grande, quando se fala nesse campo, beira a loucura. O que você está falando? Movimento social do quê? De pessoas com deficiência? Isso não existe na historiografia, não existe no mundo acadêmico a respeito das pessoas com deficiência. Então a Kika fez uma advocacia alguém que está dentro, mudando de uma perspectiva médica, clínica, de saúde, que as pessoas com deficiência eram vistas, para um modelo social que olha esse mundo, que constitui barreiras que impede que as pessoas com deficiência vivem em igualdade com outras pessoas. Isso é ser advocacia. Isso não é só uma reunião que a Kika fez, mas é desde aquela pessoa que esporadicamente entrou aqui. Eu vi ela recentemente atendendo um grupinho de crianças usando as bonequinhas que tem ali no fundo. Isso é advocacia. Influenciar a vida de crianças para poder pensar a diversidade. A Renata foi a grande responsável e ela bagunçou a nossa vida no ano de 2019, porque nós não somos, nesse grupo daqui, nós não somos técnicos com formação específica em museu. Ou melhor, em museologia, porque a museologia não é museu. É uma ciência que ela não inaugura na sua atuação aqui, porque antes dela veio a Carla, que já desenvolveu junto com a Elza um trabalho. Mas a bagunça, uma pessoa do sul do país que não conhece São Paulo, toda essa influência do sul e da paixão pelo patrimônio, da paixão pelo campo da cultura, da paixão pelo museu, e nos influenciar a pensar processos museológicos mais contundentes para esse espaço. Nos fazendo a pergunta: a pessoa com deficiência merece, tem direito a ter um museu? E a Elza é a responsável de nós estarmos aqui hoje. Isso é advocacy. Precisa explicar alguma coisa? Então eu me considero advocacy no Memorial da Inclusão, porque esse é algo, eu estou nessa posição para o Memorial, para a Secretaria de Estado, para a Baçaí, na rua, na minha casa, no lugar, onde quer que eu esteja. Então eu quis fazer essa introdução para dizer que nós não somos nada além de nós mesmos. Uma filósofa escreveu, não sei dizer o nome, o Paulinho vai me ajudar depois a localizar, e a Kika também, dizendo o seguinte: justo a mim me coube ser eu. Ou tarefa difícil. Justo a você coube ser você mesmo, você mesma. E nós estamos aqui exatamente por esse fato. O fato de cada um de nós sermos quem nós somos, com a máxima diferença, uma diferença radical, e que a nossa diferença provoca a normalidade de muitos. Essa semana, e essa minha fala resume um pouco o que é sonhar no mundo, já finalizando, de dizer de que o nada sobre nós sem nós não é um slogan. Nada sobre nós sem nós foi o que eu pude vivenciar olhando um menino com deficiência física, com todo respeito, arrastando a perna direita, com um megafone na mão, sendo precedido por Mila, Tuca Munhoz, Carla Mausch, Elza, vários, Clemente,
várias pessoas com deficiência, pessoas que eu nem conhecia, que estavam na frente do MASP, gritando: PL 6159, não. Nada sobre nós sem nós, em lugares fechados, não ecoam e não trazem o resultado de uma construção coletiva por uma sociedade mais justa. Porque foi na rua, nos espaços públicos, que esse movimento se iniciou, e é graças a ele que nós estamos aqui hoje. E vocês, a maior parte de vocês, representam esse movimento. Nada sobre nós sem nós, não só representam, mas vivenciaram essa história. É a gente poder falar no primeiro dia da Sonhar o Mundo, resumindo a semana, sobre protagonismo, memória e inclusão. Dizer, sem memória, não há direito. E direito à cultura passa por protagonismo. E para ter protagonismo, tem que ter acessibilidade. O segundo painel tratou sobre cultura, exclusão e visibilidade. Não há um silenciamento das pessoas com deficiência no campo da cultura. Há a invisibilidade. Você silencia quem você conhece. Você vê, você enxerga. Você diz assim: fica aí no teu lugar. Como fizeram lá no metrô com as pessoas com deficiência quando tentaram usar o metrô. Aqui não é lugar para vocês. Isso é silenciamento. Invisibilidade é desconsiderar a pessoa com deficiência, seja como aquele que é consumidor da cultura, aquele que tem o direito de fluir, navegar no campo da cultura e ser transformado por ela, ou aquele que produz enquanto artista, trabalhador do campo da cultura, produtor de eventos, produtor cultural, gestão cultural, agente cultural e o nome que se queira dar para esse campo. Isso é exclusão. Nós debatemos isso na semana. Terceiro, alteridade, identidades e diferenças narra que corrimão e rampa é um tema que se discute há 30 anos. Mas agora, a invisibilidade, o silenciamento se dá pelo fato de que as pessoas com deficiência são todo mundo. Criança, adolescente, adulto, idoso, população em situação de rua, população LGBT, população negra, indígena, cigana, ribeirinha, catadora de coco, caipira. Pessoa com deficiência é todo mundo. Não tem mais cara, nem jeitinho, nem perfil, nem estereótipo. Tudo bem? Então é preciso falar de alteridade e falar de uma empatia que a gente está construindo a partir de um encontro como hoje, na Sonhar o Mundo. Que é um encontro em que vocês deixam de ser sigla e nome, deixam de ser PCD, DA, DV, DF, DI e passam a ser gente que existe atrás de um nome, seja o nome que está gravado nessas paredes ou um nome que eu e a Renata ouvimos das histórias que a Elza e a Kika nos contam. O último de ontem tematizou no Dia Nacional do Cego. Eu já sei que eu estendi a minha fala para mais 5 minutos, mas mais 1 minuto prometo, de que no Dia Nacional do Cego nós tivemos aqui um cego mediano, nós já tivemos cego fazendo o painel, temos uma pessoa com baixa visão mediano aqui. Nós quisemos, né, de certa maneira, homenagear também as pessoas cegas, porque um dia. Mas ontem, o resumo foi: você vai para um restaurante, você tem a possibilidade, condições de escolher o que você quiser para comer. Isso é cultura. Sidney falou isso. Só que quando eu vejo um acervo gigantesco e lá tem 10 coisas para eu tocar a mão, eu me sinto dentro de um restaurante e só está me servindo arroz com cenoura. Enquanto todo mundo está comendo de tudo um pouco, com um prato colorido e cheio e muito nutritivo. Falamos muito sobre desnutrição cultural ontem, que as pessoas com deficiência são violentamente condicionadas, oprimidas, colonizadas, qualquer outro termo opressor, diante da não acessibilização ou da não acessibilidade, ou entender a acessibilidade como sinônimo de inclusão. Não é. Inclusão é outra coisa. E hoje, de ontem para hoje, começamos a falar de autonomia. Então, a autonomia é isso aqui que a gente está vivenciando. É a possibilidade de eu saber que, em algum momento da minha vida, eu entrei numa esteira, numa corrente, num trilho que vocês inauguraram.
graças à autonomia que vocês conquistaram, ou brigaram, ou existiram na rua, na praça, no metrô, em diversos lugares. Então, gratidão a todos vocês. Hoje, sobretudo, nós queremos saber, se sonhar o mundo é possível, qual é o mundo que queremos? É isso. Uau! Comunicador nato, né? Quando o Júnior fala sobre... Vai ver que Marcos Aurélio nem sonhava, ou se sonhava, era um desafio. Gente, eu nasci no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo, eu adotei São Paulo, eu e Luciana, que é paranaense, minha esposa que está ali atrás, tirando foto. Eu e Luciana adotamos São Paulo como nossa terra há 12 anos, em 2007, quando eu vim para cá, eu era gerente da Rádio Globo Rio, vim para cá assumir a gestão da Globo de São Paulo, na qual fiquei por 5 anos. E lá no Rio, no Complexo do Alemão, realmente era muito improvável, Júnior, que o menino de 10% de visão no olho esquerdo e com uma prótese estética no direito, porque eu perdi o globo ocular direito inteiro quando eu tinha recém-completado 7 anos de idade, em dezembro de 68, no glaucoma secundário. Agora, eu nunca fui adepto dessa história de exemplo, o Marcos Aurélio, porque isso sempre atrapalha mais do que ajuda. Sabe o que ajuda? O conjunto dessas narrativas e dessas descrições. Antes de passar a bola para Kiki e para Elza, dizer que quando Renata fala do papel dos museus com conhecimento de causa, museu é a combinação daquilo que o autor Otto Moacir Garcia chamava de as 3 formas de comunicar: narração, descrição, dissertação. Museu narra, descreve e disserta. Portanto, educa nos 3 anos. Narra porque narra, como disse Renata, histórias que ajudam a nos dar argumentos sobre aquilo que deve ser feito e aquilo que foi feito e por ter dado errado deve ser evitado. Daí a existência de museu do Holocausto, tantas coisas que a gente diz, para que isso? Como disse Renata, é fundamental. Então narra. Descreve, porque quando eu chego ali e vejo o quadrinho com o braille e percebo as pessoas tateando, eu digo, é descrição. Estou descrevendo como funciona para que esse conhecimento seja expandido. E disserta porque explica, né? Porque o microfone do Marcos Aurélio caiu, vamos supor que caiu. Narrar é dizer, caiu. Descrever é dizer como é o microfone. Explicar é explicar como funciona o microfone. O Memorial da Inclusão narra as nossas lutas, descreve como são e disserta como devem ser e por que são. E justamente por que eu fiz essa fala agora? Porque eu vou passar a bola para quem contribuiu e muito segue contribuindo com esta instituição que narra, descreve e disserta as nossas lutas, para que a gente tenha não só lugar de fala, mas o conhecimento para descrever, narrar e dissertar. Kika Gadelha, antropóloga e pesquisadora do Memorial da Inclusão. Muito bom, porque tanto o Júnior quanto o Marco Aurélio já deram muita pé inicial. O que eles querem que eu fale? Meu Deus. Temos vários caminhos assim, né, na minha fala. Claro que quando a gente se dispõe a preencher um lugar como esse, a gente estabelece 1000 pontes diferentes do que é possível falar. Eu vim hoje para cá pensando, já sei, eu vou falar isso, vou falar aquilo, vou falar aquilo. Mas na hora que as coisas acontecem de outra maneira. Eu, particularmente, estou muito feliz com essa semana. Essa proposta do Sonhar o Mundo, Cultura como Direito, e as mesas que foram estabelecidas nos debates são fundamentais dentro do percurso que esse Memorial da Inclusão conta, essa história do qual estava falando o Marco Aurélio. Mas para que não se torne uma coisa cansativa, eu queria recordar um pouco a história desse memorial. Ontem o Júnior havia me pedido que eu trouxesse números. Eu falei, não importa números de público atendido, número de itinerâncias que percorreram nos municípios do estado, o número
número de exposições temporárias. Não são números. Os números são importantes, mas não é o que faz com que a gente realmente entenda o papel do memorial. Vamos lembrar que o memorial está completando 10 anos. Muitos de vocês estiveram aqui no dia 3 de dezembro de 2009. A grande maioria dos que a gente chama jurássicos. Vocês sabem o que quer dizer os jurássicos do movimento? Nós temos ali uma imagem com um dinossauro no painel aqui do 1981. Houve uma brincadeira, uma época, alguém fez uma brincadeira. Se algum de vocês souber melhor essa história, depois, por favor, me contem. Eu sei porque a Lia contou essa história. Que eles começaram a se autodenominar os jurássicos dessa conquista de direitos do movimento social da pessoa com deficiência. Né? Então, em 2009, nós inauguramos essa exposição. Aí, quando você vê a exposição, a impressão que dá que a coisa, puxa, que legal, que história bacana. Só que nós temos que lembrar que essa história não estava documentada. Então, vamos regredir 10 anos e pensar o que foi, naquela época, a gente construir esse memorial. Então, vamos regredir um pouco mais. Vamos voltar, não sei se vocês observaram o painel que está aqui nas nossas costas, que é o 1981, Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Então, vamos pensar em 1981. Que mundo que se queria sonhar naquela década? Nós estávamos vivendo um momento político brasileiro de abertura política, de final de ditadura. Todos os movimentos sociais começaram a se organizar, e entre eles as pessoas com deficiência que não estavam organizadas enquanto um movimento social. Sempre existiram pessoas com deficiência, sempre elas de alguma maneira participaram da sociedade, embora que a exclusão e a invisibilidade sempre foi o tom, né? Elas tinham seus grupos particulares de esporte ou de literatura, ou seja lá o que for, mas não pensadas enquanto um movimento social. À tarde, quando vocês pegaram o microfone, eu peço para que talvez esclareça um pouco, ou de frente para o Chico, pirata. Né? Então, assim, Chico, se eu estiver falando besteira, depois você me corrige, ok? Então, que mundo que as pessoas com deficiência sonharam em 1981? Eu vou dar um pulo. A Renata colocou muito bem, parabenizando a Secretaria de Cultura pelo programa Sonhar o Mundo. Nós estamos dentro da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que já tem mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos. Neste foyer nós temos o Memorial da Inclusão, que completa agora em dezembro 10 anos. Vocês imaginavam, Chico, que lá em 1981 isso estaria acontecendo? Algum de vocês imaginou isso? Não. Mas vocês sonhavam com um mundo em que a questão da invisibilidade da pessoa com deficiência não fosse o tom predominante? Vocês sonhavam com um mundo com acessibilidade? Vocês sonhavam com um mundo sem barreiras arquitetônicas e atitudinais? Em 1981, sim, vocês sonhavam. Porque quando a gente olha os temas das mesas que foram debatidas essa semana, eu vou só trazer os conceitos: protagonismo, memória, inclusão, cultura, exclusão, invisibilidade, alteridade, identidade, diferenças, acessibilidade, comunicação, autonomia. Eram pautas do 1981. Elas permanecem, mas mudou muita coisa. Então, hoje a gente está comemorando o que se sonhou no mundo na década de 80, que é podermos estar aqui dentro dessa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, num equipamento de cultura denominado Memorial da Inclusão. Aí eu queria explicar um pouco para vocês como a gente chegou no título dessa exposição. Está ali, ó, Memorial da Inclusão, os caminhos da pessoa com deficiência. O título também foi debatido com a equipe técnica, que era composta de pessoas com deficiência, assinam os painéis, e nós tivemos vários títulos, e chegamos nesse título.
O que é que esse título significa? Significa que a gente pensa numa sociedade inclusiva, uma sociedade sustentável, e a gente mostra aqui nesse memorial quais os caminhos que as pessoas com deficiência traçaram e traçam para nós termos uma sociedade mais inclusiva. Porque inclusão não se trata só de pessoas com deficiência. A inclusão trata de todas as minorias, de todas as diferenças. Então, falar do Memorial da Inclusão é falar de uma condição em que, isso eu sei porque no dia 3 de dezembro de 2009, quando nós inauguramos essa exposição, muitos de vocês estiveram nessa inauguração e a gente pôde trazer pessoas de outros estados do Brasil, protagonistas dessa causa, jurássicos do movimento. Gente, a coisa que me surpreendeu naquela época foi o quanto essas pessoas que foram para a rua na década de 80 se surpreenderam de se entenderem como sujeitos da história. Que eles tinham feito história a partir do momento que se construiu este Memorial da Inclusão. Por que isso, se eles guardaram os documentos? Porque esses documentos que estão expostos aqui são documentos de guarda das próprias pessoas com deficiência que lutaram na década de 80. Eles guardaram muitas vezes porque era importante para eles ter esse documento. A partir do momento que a gente começa a transformar esses documentos numa narrativa histórica, eles assumem um outro significado. Então, naquele momento, as pessoas com deficiência, vocês que estão aqui, os veteranos e os jovens, perceberam que estão construindo história, fazem parte da história desse país. Por que eu digo isso? A minha formação é em ciências humanas. Né? Eu fiz sociologia, antropologia e ciência política aqui na USP. Nos livros que falam da literatura sobre o movimento social, não tem o movimento social da pessoa com deficiência. Ou seja, o movimento social da pessoa com deficiência, e aí eu posso dizer a pessoa com deficiência, é invisível para a própria historiografia, para a própria sociologia, para as próprias ciências humanas. Então, quando nós construímos esse memorial, a gente deu a possibilidade do próprio país verificar a importância da história das pessoas com deficiência, a história que elas produziram. Então, nós temos documentos e temos as memórias, porque nós temos as entrevistas com pessoas que atuaram na década de 80 e depois atuaram na década de 90. Uma entrevista é uma memória individual. Né? A pessoa vai contar como é que ela participou desse movimento. Mas quando você ouve o conjunto das entrevistas, você tem um movimento único, coletivo. Porque uma memória nunca é uma memória individual. Ela é uma memória coletiva, narrada individualmente por aquele que participou. Então, por que essa semana é uma semana tão importante? Porque ela traz para a gente, por um lado, aquilo que a Ana Rita falou na primeira mesa. A inclusão é um processo, gente. É um processo que está sempre em movimento. Então, se em 1981 vocês lutaram pela inclusão e acessibilidade e não imaginavam que hoje nós estaríamos aqui, e ainda nessa época, em 2019, a gente pode dizer que nós não temos uma sociedade inclusiva, mas nós já temos inclusão em muitos aspectos. Então, o mundo que a gente sonha é o mundo da inclusão total. Nós já cumprimos algumas etapas. Né? A integração foi algo que, numa época, era o top para se falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Né? Depois decaiu essa categoria, porque ela não refletia, de fato, o modo como uma pessoa com deficiência se compreende no mundo. Então, hoje a gente fala de inclusão. Então, o que eu queria trazer para vocês é um pouco essa história do quanto que esse protagonismo, que é um dos temas colocados aqui, é fundamental para a construção do nosso futuro. Eu queria que vocês olhassem com a etiquetinha que vocês têm, os 10 anos do memorial, observem o que está, depois você recebe, antes que você chega atrasadinha, já vai te dar.
Está escrito Memorial da Inclusão, Me Incluo, né? Que é o slogan, o Júnior já lembrou, que é nada sobre nós sem nós. Então, só na medida em que a própria pessoa com deficiência, eu estou falando lá da década de 80, as pessoas com deficiência se viram com algo em comum e criaram uma identidade para lutarem juntas, né, por assuntos que diziam respeito às pessoas com deficiência. Este Me Incluo é romper um paradigma em que as pessoas com deficiência não participavam das decisões. Né? Então, já completamos muita coisa e tem muita coisa a ser feita. Então, o Memorial da Inclusão, ele se coloca à disposição, continua se colocando à disposição das pessoas com deficiência para continuarmos debatendo os temas pertinentes e lutarmos para conquistar cada vez mais os direitos que já estão garantidos e não perdermos os direitos que já foram conquistados. E aí a Renata acabou não tocando nesse assunto. Nós estamos programando e já estamos convidando vocês, e vocês receberão, obviamente, os convites no momento adequado, pelo menos um sábado por mês. Nós estaremos abrindo o memorial para debatermos, e tudo isso nós vamos construir junto com vocês, debatermos o quê, como que a gente vai planejar, do que se trata, mas é um espaço aberto para que a gente possa debater os temas, conduzir os temas, conquistar novos direitos, garantir os direitos já estabelecidos. Não sei. A gente está colocando esse sábado, até o próprio título do sábado, sábado de luta, sábado de encontro, café com seu... Não sei. Tudo isso nós vamos ver juntos. Damos um título para esse sábado, um sábado por mês, onde estaremos aqui reunidos para continuarmos esse trajeto. Completa hoje 10 anos, hoje no dia 3 completou 10 anos do memorial, e que a gente então está aberto aí para a gente ampliar a nossa atuação. Acho que Opa, maravilha, obrigado, Kika. Um sábado por mês, o nome disso é suspensão da vida cotidiana. Que doideira é essa, Marcos? Bom, não sou eu que inventei essa expressão é de uma filósofa chamada Agnes Heller, da escola de Budapeste, a escola de Lukács, que nos anos 50 desenvolveu uma teoria que dizia que nós todos somos um pouco escravos, nós todos, que eu digo a sociedade, né, de um modo geral, da vida cotidiana. Então, quando o Kika diz que em 1981, no ano internacional, até mesmo muitos de nós que temos deficiência e nascemos antes de 81, que é o meu caso, eu nasci em 61, em 61, nem imaginávamos o avanço que seria, o que nós conquistaríamos e conquistamos, e o que há de muito a sonhar, como diz o nome do nosso evento, né? O que já sonhamos e realizamos e o que podemos seguir sonhando, quando nenhum de nós imaginava, por mais que desejasse, o que acontece, o que já conquistamos, e esse espaço aqui, nós éramos todos meio que tomados por essa invisibilidade que o cotidiano nos dá. A gente vai aceitando, a vida cotidiana é assim, você vai do trabalho para casa, de casa para o trabalho, é isso que a Agnes Heller falava, né? A gente acaba aceitando a vida cotidiana como ela é. E o que dizia a Agnes Heller? Que quando você suspende um pouco, é como se desse uma parada, uma congelada na vida cotidiana e faz algo diferente, esse diferente faz pensar, peraí, tá boa a minha vida assim? As sociedades estão organizadas de uma forma correta? Então, o que dizia Agnes Heller? Que a cultura, os museus, a cultura de um modo geral, os bens culturais e tal, tem o poder de suspender a vida cotidiana para fazer a gente pensar sobre ela. É isso que faz aqui o Memorial da Inclusão. Quando a pessoa passeia aqui dentro dessa que é a nossa casa, no mínimo quando ela sai daqui já sai diferente, já sai dizendo, opa, o mundo não é aquele que eu pensei lá uns 30, 40 anos atrás que era... Não, peraí, não é possível
que não existe um mundo preparado para, ou como diz a jornalista Cláudia Werneck, quem cabe no seu todos, como diz a Cláudia. Quer dizer, não é possível que eu não seja parte desse todos. Não é possível que uma calçada não esteja pensada para mim com a rampa. Não é possível que uma sala de aula, eu acabei em 2018 meu mestrado na Universidade Federal Fluminense, e a tela ficava tão alta que eu não enxergava o PowerPoint. Então, por baixa visão, era quase impossível. Fiz disso um movimento interno na UF e já tem um projeto lá tentando mexer nessa história. O que a gente faz aqui e o que vocês que construíram esse memorial fazem é o que Agnes Heller chamava de suspensão da vida cotidiana. A cultura, os museus, as narrativas, descrições, dissertações suspendem o cotidiano para pensarmos nele e dizermos: opa, está faltando alguma coisa. Só que já faltou muito mais do que falta hoje. E se já faltou muita coisa, muito mais do que falta hoje, se hoje falta menos do que faltava antes, se tivermos alguns avanços, algumas pessoas foram absolutamente estratégicas nisso. Uma delas eu conheci, já que eu fiz analogia com o futebol, uma dessas pessoas que ajudou em muito nesses avanços, eu conheci, comparando com o estádio de futebol, eu conheci como treinadora, aí entrava em campo, ia lá no escanteio, batia o escanteio e ia na área cabecear. Eu fiquei impressionado quando conheci a polivalência de Elza Ambrosio, que é fundadora deste memorial e diretora técnica da nossa Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, jogadora polivalente Elza Ambrosio, a palavra é sua. Marcos, tem um segredo que você não sabe. Eu nunca estive sozinha. Mas é isso? O fato de ser polivalente não quer dizer que não é equipe. Nós sempre, gente, primeiro, antes de tudo, agradecer. Agradecer sempre e agradecer sempre que nós temos essas presenças ilustres nessa casa. Minhas palavras vão ser muito breves, porque a gente precisa praticar o que nós fazemos todos os dias nessa casa, que é o nada sobre nós sem nós. Então, nós somos aqui uma mesa técnica, mas nós queremos ouvir quem tem esse lugar de fala aqui no memorial, que são pessoas com deficiência. E assim, eu queria ouvir cada um de vocês, e a gente não vai ter tempo para isso, porque senão até amanhã não acabou. Então nós vamos, depois o Júnior está aqui se organizando para a gente ter um representante, para ter uma fala de pelo menos 2 minutos, mas queremos muito ouvi-los, sempre queremos ouvi-los. E há 3 anos o Memorial da Inclusão participa do Sonhar o Mundo. Foi um convite da Secretaria de Estado da Cultura e, na época, ainda não era a Renata, a nossa museóloga, era a Cata, a nossa museóloga, e quando ela foi participar das reuniões, eles disseram assim: o memorial não vai poder participar, porque vocês não são museu. Aí ela falou: como não? Aí ela voltou com essa notícia. Eu falei: não, nós somos museus desde que foi fundado, desde que nós fizemos uma exposição, a gente sempre trabalhou como um museu. E aí ela voltou e falou assim: fomos aceitos. E é assim sempre, Então nós somos muito acostumados com isso, e nós sempre temos que transformar o não em sim. Então, esse é o 3º ano que nós estamos aqui participando do Sonhar o Mundo, junto com os outros 6 museus articuladores, e cada um falando das suas questões. E enquanto estamos aqui, os outros museus também estão nos seus espaços falando das suas questões, do LGBT, o afro, o Ivanuí, todos os outros. E a Renata, nossa
museóloga, então ela tem coisas assim, não esqueça disso. Então, o Sonhar o Mundo vai ser um programa da nossa secretaria. Nós temos ganhos aqui todos os dias e a gente está aqui para isso. Então, e quando trouxemos o Sonhar o Mundo para dentro dessa casa, a gente não pode esquecer que esse grupo de pessoas que está hoje reunida aqui, nós sempre tivemos muitos sonhos. E é por causa desses sonhos que nós estamos aqui. No início da década de 80, eu já participava desse movimento. Aliás, eu cheguei em 1981, olha que coincidência boa. Então, eu cheguei na efervescência desse movimento, não é, Neuza? E Chico Pereira, Carlos, todos os amigos que estão aqui, que estiveram no lançamento desse memorial, Cida Fucai, Rô Barqueiro, então, muitos amigos muito queridos que estão conosco há tanto tempo. E quando nós viemos para essa secretaria, nem se pensava em um memorial da inclusão. Isso foi pensado aqui dentro, em reuniões cotidianas, e já se trazia essa vontade de muito tempo. Então, mas a vontade era, vamos fazer uma exposição para contar a história desse movimento social? Então, a ideia era fazer uma exposição. Aí nós conseguimos fazer uma exposição em 2006, quando comemoramos 25 anos do Ano Internacional, e nós construímos uma primeira exposição. Nós trouxemos um pedacinho dela ali, é aquela que mostra o Jurássico. O Jurássico é aquele dinossauro, o símbolo. Foi ali que recebeu um prêmio, ela foi premiada com o Jurássico, o dinossauro, e todos que estavam lá, eu acho que todos temos, né, Nilza, foto com esse dinossauro aí. Então é um símbolo para a gente bem importante. E de lá para cá, quando nós chegamos aqui, então tá, agora queremos fazer essa exposição nessa secretaria. E assim, nem demorou muito para conseguirmos isso, porque era vontade de muita gente. Aí, quando muita gente quer alguma coisa, a gente consegue, é sempre muito mais fácil. Então, no dia 3 de dezembro de 2009, essa secretaria tinha 1 ano, nós inauguramos o Memorial da Inclusão. E como aqui sempre foi o nada sobre nós sem nós, sem todos nós, então, nós convidamos pessoas com deficiência para trazerem pedacinhos das suas histórias que estavam guardadas, e tudo que tem nessas paredes é isso. Então, teve grupos que mandaram, muitas pessoas que estão aqui, né, Tuca Munhoz, trouxe seus acervos de casa e nos emprestaram, foi digitalizado, estão por aqui e foram devolvidos. Agora nós estamos criando um acervo físico, que temos um termo de cooperação com o Arquivo Público do Estado, que vai guardar esse material. Então nós vamos ter esse acervo que conta essa história, guardado no Arquivo Público do Estado. E a parte digitalizada vai ser de todos nós. Nós estamos nesse processo de construção. Em breve vocês terão mais notícias sobre esse acervo. Mas é isso, eu acho que eu já me estendi bastante. E então eu acho que está na hora de eu passar para o Júnior, para a gente recompor aqui, ter pequenas... ouvir um pouco nossos amigos, nossos convidados muito especiais, todos eles hoje. E aí a gente vai para o café e continuamos no café. Bom? Uau. Muito obrigada. Obrigado, Polivalente. Olha, Elza acaba de provar que, pelo menos num aspecto, o cantor e compositor Guilherme Arantes estava errado.
Pra que ficar juntando pedacinhos? Nada vai colar. Aqui a gente junta pedacinhos e colam e contam histórias e boas histórias. Nós vamos fazer uma transição aqui da mesa ao vivo pelo Facebook e não esqueça, você que está publicando, compartilhando nas redes sociais esse nosso encontro, use a hashtag Sonhar o Mundo ou de preferência a hashtag Inclusão SP. Obrigado, Elza, Renata, Kika, Tuninho. Nós vamos chamar agora aqui para a mesa representantes de diferentes segmentos do nosso movimento, de pessoas com deficiência, e Júnior vai explicar para vocês como vai funcionar essa dinâmica já já. Chamo aqui para frente aquele que entrava no ar no meu programa na Rádio MEC, olha que honra, com o quadro Minuto da Inclusão, Tuca Munhoz, vem aqui Tuca, meu comentarista à distância, eu lá do estúdio do Rio e ele de Brasília, participava, querido, muito bom tê-lo conosco. Eu chamava, agora vocês ficam com Tuca Munhoz aqui na Rádio MEC, né, nesses 5 anos e 3 meses em que eu trabalhei como pessoa jurídica na Rádio MEC do Rio de Janeiro, apresentando o programa Todas as Vozes. Flávia Vital, chega aqui Flávia. Flávia Vital. Cadê Flávia? Aqui, Flávia. Silvana Jimenez. Cadê você? Silvana Jimenez. Espalhou Silvana Jimenez. Leandrinha Duarte. Já vi que a Leandrinha também tem o seu fã-clube. Então, Edgar Jaques. Cadê ele? Cadê Edgar Jaques? Pronto, Edgar. Bem-vindo. Geni Fávaro. Chico Pirata. Ok. E Pedro Rosengarten. Quer que eu fique? Quer que ele sente aqui? Eu fico de pé? Não? Ah, tem um aqui. Isso. Chega a mesinha para frente. Perfeito. Bom, gente, antes de passar a palavra para os representantes de diferentes segmentos dos nossos movimentos de inclusão da pessoa com deficiência, Júnior vai explicar um pouco essa dinâmica. Júnior. Pessoal, nós fizemos quase que um concílio aqui, sabe, de a fumaça branca que sai para escolher o Papa, para tentar olhar para vocês aqui e de alguma maneira, por muitos vieses, tentar encontrar pontos de conexão de representatividades, sejam daqueles que com as próprias mãos trouxeram aqui presencialmente um documento, sejam aqueles, no caso aqueles que estão chegando quase que agora, pensando na linha do tempo, mas que tem outras representatividades tão contundentes quanto.
E infelizmente não dá, até pelo tempo, para que todos nós façamos uso da palavra, mas nós vamos ter um tempo aí desse café maravilhoso, já está esfriando, mas a gente vai correr lá. Mas vocês terão uma pergunta que o Marcos vai fazer aqui, ele vai ser o primeiro a responder. Isso aqui é da ordem do indecidível. Na verdade, esse microfone pode, enquanto você está tomando café, ficar à vontade para vocês, quem quiser falar, no meio de onde você estiver. Mas que a gente deseja que vocês se sintam representadas pelas pessoas que estão aqui. Porque isso também é lugar de fala, é se sentir contemplado na fala do outro. Isso também é empatia. Tá bom? É isso. Tá? Porque eu acho que melhor até para dar a palavra para quem não teve a palavra ainda, né? Então eu acabei de fazer um conchavo construtivo aqui com o Júnior, de em vez de eu ser o primeiro que ele tinha me proposto, eu ser o último para dar a palavra primeiramente para quem ainda não teve. Então eu fico como último. A proposta é a seguinte: rapidamente, em 2 minutinhos cada um, a partir do nome do nosso evento, sonhar o mundo que queremos. Que mundo nós queremos? Cada um tem 2 minutos para falar sobre isso. Tuca Munhoz, foi o que eu chamei primeiro aqui, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é uma honra. Se eu falar que é uma dupla honra, é pouco, é muita honra estar aqui. E de certa maneira estar aqui o tempo todo, né? Até porque minha foto está lá, meu nome está por aí também, então estou aqui direto. Mas eu queria contar, baseado nesse sonho, uma conversa que eu tive ontem com uma nova amiga, Duda Schiavo, que é uma menina com deficiência, tem acho que 1/3 da minha idade, e no encontro Vozes Femininas ela fez algumas colocações, depois eu tive muita vontade de conversar com ela e pedi o telefone dela para Mila, e aí mandei um zap para ela contando que eu estava atravessando a rua, fui atravessar a rua aqui no centro de São Paulo, e o farol estava aberto para pedestres, todos os pedestres estavam atravessando normalmente, e eu fui também atravessar normalmente como qualquer pedestre. Mas um rapaz de bicicleta parou ao meu lado e ficou como que querendo parar o trânsito e me proteger. E estranhei muito aquilo, mas acho que todos nós que somos deficientes estamos de certa forma acostumados com isso. O cara achou que estava fazendo um grande favor, achou que estava me ajudando. Na verdade, ele estava me considerando uma pessoa incapaz para atravessar a rua sozinho, né? Ele não me julgou capaz. Esse tipo de coisa, e comentando com a Duda, ela falou, olha, também comigo acontece e tal, mas eu tento, ela até tem uma postura interessantíssima, ela falou, a gente tem que ter um pouco de uma mentalidade de cultura de paz e não olhar com cara feia e tal. E eu falei assim para ela, Duda, é interessante, eu acho muito bacana a sua colocação, mas e se as pessoas negras que sempre sofreram racismo reagissem dessa maneira? Será que teríamos avançado no combate ao racismo? O que eu quero dizer é o seguinte, como que nós, pessoas com deficiência, podemos nos colocar de maneira altiva nessa postura que nos anula tanto no sentido da sociedade, a gente falou aqui dos preconceitos, da sociedade, da cultura que tem na sociedade, que coloca as pessoas com deficiência num patamar de inferioridade, né? Quando alguém acha que eu não consigo atravessar a rua sozinho, está me achando incapaz, né? É uma coisa muito grave, né? Todos os dias acontece alguma coisa assim. Acho que todas as pessoas com deficiência que estão aqui poderiam relatar alguma situação semelhante, né? Desse preconceito. E nós temos tentado, aliás, fortalecer o termo capacitismo, que é dando nome aos bois que a gente consegue combater o preconceito. E o preconceito em relação às pessoas com deficiência se chama capacitismo. E o meu sonho, a minha utopia de mundo, é o fim dos preconceitos.
não só em relação às pessoas com deficiência. Aliás, eu acho que o preconceito em relação às pessoas com deficiência nunca vai acabar se os outros preconceitos não acabarem e vice-versa. Todos os preconceitos têm a mesma matriz, né? Então nós temos que todos juntos combater a mesma matriz do preconceito. O mesmo preconceito contra o preconceito que realiza a violência, o feminicídio, a morte contra as pessoas LGBT, o racismo, enfim, todos têm a mesma matriz. Nós temos que juntos nos juntar a outros grupos sociais oprimidos e combatermos juntos o preconceito. Essa é a minha opinião. É isso. Muito legal, Tuca. Muito feliz de ouvir suas palavras. Faço minhas as palavras de Tuca Munhoz sobre vencer as outras generalizações que geram os preconceitos todos. Flávio Vital, o desafio é esse, é falar sobre o mundo que queremos, que é assim o nome do nosso evento, né? Sonhar o mundo que queremos. Boa tarde a todas e todos. Eu vejo pela colaboração do Munhoz, estou muito feliz, né? Mas eu vejo assim, que ele mostrou para a gente o que todos nós vivemos no nosso dia a dia, mas é um tipo de preconceito, falta de informação, que levou à solidariedade de alguém querendo ajudar. Só que o momento que a gente está vivendo não é isso. Hoje, quem mora em alguns lugares, em algumas regiões, a gente tem medo de sair na rua, porque a gente não sabe se a gente vai voltar para casa. Nós, minorias, que não somos minorias, né? Porque a pessoa com deficiência está em todas as ramificações. A pessoa com deficiência é mulher, a pessoa com deficiência é LGBT, a pessoa com deficiência é negra. E hoje a gente está perdendo direito, mesmo como cidadãos normais, trabalhadores que somos, perdemos aí uma série de direitos e a violência está muito grande, né? Eu vejo do tempo, eu vivi a ditadura passada, eu era muito jovem ainda, mas e era uma época que eu fazia faculdade, né? Então a gente ia para a doutora Arnaldo, na época era pode levar borrachada de policial. E essa semana, olhando no Facebook, inclusive acompanhando uma das mesas está aqui, nos intervalos a gente, né, navega um pouco, encontrei um texto que eu achei muito importante. Era um texto de uma pessoa que eu não vou lembrar o nome, mas depois eu vou passar para a Elza deve ter o e-mail de vocês para estar passando o nome de quem fez o texto, mas falava do início do nazismo, que se apresentou como um governo que ia ajudar as pessoas com deficiência, que ia apoiar as pessoas com deficiência. Na época, como ainda vivíamos um modelo médico, então era ajuda mesmo, né? E as pessoas tinham que se cadastrar, que nem fizeram censo aqui em São Paulo. Você dava seu nome, seu endereço, o que você fazia, a renda, tudo bonitinho. Só que quando esse nazismo se mostrou
para as pessoas, eles iam, retiravam essas pessoas de suas casas e fuzilavam, simplesmente. Quando, há anos, eu trabalhava ainda em Brasília, com a Isabel Maior, eu falava, eu sou contra censo. Política pública, para ser feita, não precisa nome, endereço, RG. Ela falava para mim, você é louca, Flávia. Você imagina um mundo que não existe. Não. Eu acho que, estava falando com a Flávia assim, que nós vamos demorar anos e contamos com vocês, a militância mais jovem, para pelo menos a gente recuperar aquilo que a gente está perdendo no nosso dia a dia. Obrigada. Nossa, valeu, Flávia. Lembrando que daqui a pouquinho tem um café, daqui a pouquinho. Silvana Gimenez, o mundo que você sonha. Que momento, né, gente? Como educação, é mais que especial estar aqui hoje. E aí eu estava ouvindo as pessoas aqui falarem, né? E aí eu me lembrei que a gente sonhava, né? Eu me lembrei, mocinha, da FNU, nas reuniões caóticas pela Guarda, e lá aprendendo quais eram os meus direitos, por que eu tinha que ir para a rua, por que eu tinha que lutar. E eu fui para a rua e estou até hoje nela, e a gente conquistou coisas, mas a gente ainda sonha, porque naquela época, hoje ou amanhã, a gente não sonha pequeno, a gente sonha grande, gente. A gente sonha para o mundo inteiro, a gente sonha para ter espaço, a gente passou pela ditadura, a gente sobreviveu ao nazismo, que quis nos aniquilar. E há vários governos durante a história da humanidade que quis nos matar, nos aniquilar, porque a gente é diferente. Hoje, as pessoas entendem um pouco melhor que a diferença pode ser entendida como algo a mais e não a menos. A diferença criativa, a diferença evolui. A gente conquista o ramo, a gente conquista a escola, a gente conquista emprego, mas a gente quer mais. A gente quer ter a nossa identidade respeitada, ter a nossa orientação sexual respeitada, ter o nosso direito respeitado, não sermos violentados. E violência não é um tapa. Eu sempre digo, a pior violência é o olhar que eu sinto quando eu entro em qualquer lugar. A gente ainda não conseguiu fazer com que esse olhar seja um olhar de quem tem algo comum. Né? Ele é um olhar de barra, mas a gente já derrubou muitas barreiras e a gente vai derrubar essa também. Obrigada por todos estarem aqui. Lembre-se, essa é a nossa casa e nós vamos fazer dela a nossa história sempre. Obrigada. É isso, Silvana. Nós já
derrubamos tantas coisas, não vamos derrubar esse olhar que as pessoas têm quando a gente chega. Nós vamos derrubar esse olhar. É uma questão de tempo. E a gente se reenergiza na nossa casa. Essa aqui é a nossa casa. Você tem toda a razão. Leandrinha Duarte, é com você. A pergunta é a mesma. Sonho. Sonho que se sonha junto é realidade, diria o poeta. Arrasou. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero dizer que é um imenso prazer estar aqui nessa mesa tão representativa, tão colorida, tão diversa, e dentro da diversidade, entendendo que há muita diversidade. Sonhar o mundo, eu acho que é pensar hoje num projeto de mundo onde pessoas com deficiência, de fato, ocupem todos os lugares. É pensar numa geração como a minha, que precisa de outro boom histórico de 81. A gente precisa de outro boom histórico que conscientize pessoas com deficiência do seu lugar enquanto pessoa com deficiência. Entendendo que há uma diversidade dentro da diversidade, há um discurso muito mais amplo a ser feito e perpassa o corpo com deficiência, entendendo que essas diferenças elas se complementam e elas devem construir juntas. A minha geração não tem tempo mais de discutir corrimão e rampa, porque a minha geração, querendo ou não, soube a se adaptar à inacessibilidade que o mundo nos oferece, e estamos na rua sem mobilidade ou com mobilidade. Entendendo também que enquanto existia um corpo torto, aleijado, deficiente, a pauta mobilidade e acessibilidade para sempre vai estar enraizada em nossos corpos. Mas a gente precisa avançar. A gente precisa pensar no mundo que contemple mulheres com deficiência, que contemple mulheres trans, como eu, como deficiência, que contemple LGBTs, que contemple negros, e que comece a discutir de forma mais aprofundada sobre N questões. A gente precisa hoje falar de acesso à saúde e dignidade, a gente precisa falar de maconha medicinal, a gente precisa falar de um sexto sentido, a gente precisa de falar da escola em casa, e essas temáticas não podem subir do mapa junto com a pessoa com deficiência. A minha geração, ela veio no sentido de apontar o dedo na cara das pessoas e cobrar dessas pessoas posicionamento, inclusive de pessoas com deficiência. A gente tem que ter ciência que somos muito sorte. Muito sorte. Somos 54 milhões de pessoas articuladas. E se estamos aqui não é à toa. Eu acredito demais na força do coletivo. Só que a força do coletivo, ela de fato precisa ser coletiva mesmo. A ideia do ninguém solta a mão de ninguém é muito real. Vivemos em um estado de calamidade pública, aonde a pessoa com deficiência, o corpo com deficiência é invisibilizado. E não dá mais. A gente precisa de ajuda de todos, mesmo. Real, oficial. Obrigado. Transmissão de pensamento. Já, Leandrinha, você vai saber por quê na minha fala, porque tem a ver com o que você acaba de dizer também. Edgar Jacques, é com você o sonho. Qual é o sonho? Está chegando. O microfone está chegando. Chegou. Pelas mãos de Mariana. Acertei? Mariana Campeiro. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu levei um susto quando anunciaram meu nome. Eu vim aqui na frente, hoje não sabia de nada. Ontem eu ouvi de uma funcionária do metrô: parabéns, você não parece sério. Ontem, no meio-dia, eu falei: gente, eu tenho certeza que eu não fiz uma cara muito legal, mas eu fui educado. Eu pareço sério, eu sou.
e não tenho que disfarçar, não tenho que fingir, não tenho que de alguma maneira escamotear essa característica, é uma característica minha. Leandro estava falando, e eu estou passando por um momento muito interessante com relação a isso, sobre a diversidade dentro da diversidade. Pessoas com deficiência são todas as pessoas. É uma característica que está agregada a outras tantas e tantas e tantas e tantas e tantas. Eu trabalho dentro da audiodescrição e eu sinto dentro desse setor uma cisão gigantesca entre duas linhas de pensamento. E eu faz um tempo já, que eu entendo que se a gente fomenta essa cisão, a gente enfraquece um movimento que pode ser tão interessante. Usando isso como exemplo, acho que a gente tem que pensar que dentro do universo da pessoa com deficiência, vamos começar a pensar em união também, né? Em ter a ciência do que é, ter o discernimento do que é comum para todo mundo, o que é mais importante para todo mundo, e depois a gente discute pequenas diferenças ideológicas que precisam continuar tendo, afinal de contas faz parte do colorido, né? Quanto mais colorido for, mais interessante mas existe um momento em que a gente tem que olhar para isso e falar, bom, isso é maior do que as nossas diferenças de pensamento, então vamos aprender a ter o discernimento, saber quando é que a gente tem que se colocar e dizer, somos um bloco de pessoas, de forças, de pensamentos, e precisamos conquistar o nosso espaço, fundamentar esse espaço, e estarmos cientes ao mesmo tempo de que somos entre nós diferentes, entre nós não concordamos. Eu não tenho amigos cegos porque são cegos, tenho amigos que são cegos por acaso, ou porque são meus amigos e por acaso são cegos, como tenho amigos cadeirantes, como tenho amigos surdos. Não são meus amigos porque têm deficiência, são meus amigos e por acaso têm uma deficiência. E começar a praticar um pouco mais isso entre nós também. Acho que esse é o mundo que eu quero, é um mundo que eu imagino. A gente começar a entender que tem coisas que são mais importantes do que pequenas diferenças cotidianas. E não tentar anular essas diferenças cotidianas. A gente não tem que eliminar aquilo com o que a gente não concorda, né? Temos que aprender a conviver com isso e entender o quão brilhante as coisas podem ser se essas diferenças se mantiverem. É isso. Obrigado. Valeu, e o sonho do que queremos, nas palavras de Geni Fávaro. Microfone. Cadê? O meu maior sonho é que haja uma comunicação, é muito importante, a comunicação entre pessoas surdas, né? Acho que todos os surdos oralizados, que têm ainda um pouco de audição, né? Tem uma boa comunicação, né? Mas há ainda uma certa segregação, né? Surdos que usam a língua de sinais, eles precisam ajudar, né? Também os intérpretes também. Ter um intérprete próprio para surdos oralizados como eu, né? Esse respeito, né? Porque isso é o que acontece na nossa vida, né? No nosso mundo também. Os surdos oralizados, né? Ok, quando a gente consegue se comunicar bem, dá para se comunicar, né? E a gente precisa também dar acessibilidade para nós surdos oralizados, né? A tecnologia melhorou muito isso para a gente, né? Temos a comunicação pelo celular também, né? A gente precisa também dessa conversa, né, pessoal, não só a tecnologia. Antes não tinha essa acessibilidade pela tecnologia. Eu lembro que em 1993, né, houve um líder na comunidade surda, né, e eu pedi muita ajuda para essa liderança na comunicação, né, porque assim, havia muitas premissas, né, muitos planos para a gente conseguir aprovar a lei da legenda, né, para surdos. Era um sonho, foi um grande sonho também, que eu lutei muito pessoalmente por isso, para a gente conseguir a legenda na televisão, né, porque eu amava, por exemplo, ver filmes no cinema, a gente gosta de ver e na televisão não tem,
né? Como que até hoje ainda a gente tem essa dificuldade? Existem as regras da ABNT, as normas da ABNT, nós pesquisamos muito sobre isso juntos, né? Para conseguir, né, essas premissas, né, nessa pauta de luta. E aí, quando nós conseguimos a lei, né? Conseguimos a lei para liberação da legenda na TV e também no cinema, melhorou, mas antes, melhorou muito, mas antes a comunicação era muito falha, né? Eu fui uma das que fui até Brasília nessa luta, nesse movimento, né? Porque tinha aquela janelinha, hoje, por exemplo, nós temos aquela janelinha de Libras muito pequenininha, que não resolve muito, então é uma luta que os surdos têm, né? Do governo lá, federal também, e a gente mostrou para a sociedade, né, que existe, que essa acessibilidade para o surdo também é necessária, também para os cadeirantes, né, houve também essa luta, a gente se lembra, e aí, depois dessa luta de 80, por exemplo, que os surdos se movimentaram, foram até Brasília, então a sociedade começou a nos perceber, e aí essa melhoria que houve, eu me lembro, eu recordo agora que é decorrente de muita luta, também na área da educação, das crianças, é muito importante, né? Os professores ensinarem melhor, né? Somente a Libras, de verdade, eu não concordo, porque existe essa questão da legenda, né? Da leitura que é importante, que nos ajuda a aprender também o português. Eu considero isso muito importante para os surdos oralizados, né? Antes a gente não tinha nada disso, agora já melhorou bastante, né? Então, o meu maior sonho é que isso se abra, se amplie muito mais. Uma acessibilidade de comunicação, uma acessibilidade mais fácil, uma comunicação mais fácil para nós surdos e também para os surdos oralizados. Para as crianças que são ouvintes, que são surdas, aprenderem a língua de sinais, aprenderem a língua de sinais. Mas dentro da escola, ter essa disciplina em Libras, né? E também o ensino do português, que é muito importante, né? Para ensinar, por exemplo, na educação física, né? Para as crianças surdas é muito mais fácil quando elas têm a língua de sinais, né? Elas se comunicam muito mais facilmente. E também a legenda, né? Muito melhor depois que a gente teve a legenda. Antes era muito difícil para a gente poder acompanhar uma simples programação televisiva. E depois dessa melhora, como nos Estados Unidos também, eu agradeço muito porque eu acredito que houve muito essa segregação. Acontece ainda hoje, né? Comunicacional para a gente também. Na escola que eu estudei, por exemplo, a professora me ajudava a oralizar, né? Ela escrevia bastante e ali no grupo também de estudantes, mas eu não conseguia acompanhar muito. Então, o professor precisa ensinar de maneira igual. Eu senti essa diferença também, a segregação dentro da escola, né? E aí, hoje também acredito que isso já melhorou bastante e eu espero que esse processo de melhoria continue muito e o que ficou para trás que fique lá. Muito obrigado, Geni Fávaro e Thalita ou Paloma? Thalita, que mostrou mais uma vez como é especial a nossa querida Libras, Língua Brasileira de Sinais, né? Como nos dá essa clareza da comunicação tão inclusiva. Bom, Chico Pirata, o sonho. Depois vocês vão reparar que a minha tentativa aqui vai ser juntar um pouco do que cada um disse numa fala só de 2 minutos. Agora é com você, Chico Pirata. Obrigado. Boa tarde, é muito bom estar aqui, né? Um Jurássico vendo outros Jurássicos aí. Nós participamos juntos dessa luta toda. Estamos no museu e um dos pontos importantes do museu é que nele a gente consegue ver os caminhos que a gente percorreu, né? Qualquer museu mostra os caminhos daquele tema, daquele povo, daquela história, e nós aqui percorremos já um caminho, né? Nosso movimento social praticamente se iniciou com maior força nesse ano internacional, né? Foi muito forte esse ano para nós, pessoas com deficiência. E coincidiu também com a época do questionamento do paradigma da integração. Porque nós queríamos que
nós nos esforçarmos para participar da sociedade? Por que só nós? Né? Por que só nós queríamos que nos esforçar muito? Né? Por que a sociedade não poderia abrir espaço para nos acolher? Né? Foi nesse momento que nós participamos num primeiro assim, ação coletiva da Constituinte, e nós levamos lá as nossas propostas, que foram todas aprovadas em 88, e aí a nossa luta dentro do museu mostra como é que nós percorremos esse caminho. E mostra também que depois do ano de 81 teve a década da pessoa com deficiência declarada pela ONU. E uma das grandes propostas naquela época era a questão da equiparação de oportunidades, né? E a gente, quando sonha, a gente também leva um pedaço da utopia nesse sonho. A gente sonha e o sonho faz parte da utopia, ou a utopia faz parte do sonho, né? E nós ainda não conquistamos, não chegou para todo mundo essas oportunidades. Ainda nós temos lá no meio do Nordeste, no meio da Patagônia, lá no norte do Alasca, em muitos lugares, pessoas com deficiência que continuam isoladas, que continuam sem participar, que continuam sem ter oportunidades de ter sua voz ouvida e de ter aquilo que nós aqui prezamos muito, nem nada sobre nós em nós. Então, o meu sonho é que a gente continue sonhando que isso é possível de alcançar. Obrigado, Chico. Pedro Rosengarten, e o sonho? Eu sou o Pedro Rosengarten, tenho 20 anos, sou autista, dou palestras sobre inclusão, mercado de trabalho e acessibilidade e trabalho no MID com pessoas com deficiência física e mental. É só quebrando paradigmas que a sociedade vai evoluir, só quebrando paradigmas que a gente vai ter uma sociedade mais justa e mais livre. Muito obrigado. Fecho esse nosso encontro para irmos para o café, tentando na minha fala juntar um pouco do que os demais disseram e acrescentar. A minha fala é nada sobre nós sem nós e as Marlis. E as Marlis. Minha professorinha primária na escola municipal Olavo Josino de Sales, pertinho do Complexo do Alemão, no bairro de Roma, se chamava Marli Machado. E minha saudosa mãe, Marli de Almeida. Não tinha ainda óculos de leitura. Essas tecnologias foram surgir na minha vida de menino pobre do subúrbio do Rio, já na 5ª série. Da 1ª à 4ª série não havia essas tecnologias. Não é possível falar sobre isso sem se emocionar. A Marli Machado ampliava todos os textos, a professora, à mão, em letras grandes para eu poder ler até a 4ª série. A Marli de Almeida em casa também. As duas Marlis tinham em comum uma crença de que eu teria alguma contribuição para dar para o mundo. E que eu teria que realizar o sonho que eu manifestava desde o comecinho da adolescência, de um dia trabalhar no rádio e dar aula. Sim, desde pré-adolescente eu já sonhava com as profissões que eu exerço hoje. A Marli de Almeida e a Marli Machado eram estratégicas aliadas. Os coleguinhas do lado que ditavam a matéria da lousa para mim, Gracelina, César, Maria Aparecida, Elizabeth, na faculdade a Denise Marcolino, que hoje em dia mora aqui em São Paulo, Wilson, eram importantes aliados. Alguns segmentos dos movimentos sociais estão cometendo um grave erro. E acredito que Tuca pense como eu, e Edgar e tantos outros que estão aqui nesta roda, estão confundindo lugar de fala com espantar aliado.
Eu não espanto as Marlis, ainda que a minha mãe já esteja morta e a minha professorinha primária eu perdi o contato. Neste instante, na frente de vocês estão, né, com exceção da Paloma, da Thalita, todos nós aqui somos o nada sobre nós sem nós. Todos nós aqui temos alguma deficiência. Mas nós somos poucos e não podemos. Eu, pelo menos, aprendi a fazer política, ainda no movimento estudantil nos anos 80, em movimento de bairro. Aprendi a fazer política atraindo aliados. Eu não abro mão das Marlis, por isso que no prefácio do livro da doutora Eugênia Gonzaga, Direito da Pessoa com Deficiência, Igualdade na Diversidade, eu tive a honra de ser um dos 2 prefaciadores, eu e a professora Maria Tereza Montuan. Eu coloquei Ferramenta para as Marlis, o título do meu prefácio. Eu não abro mão das Marlis. Eu não abro mão de uma Rosângela Barqueiro. Eu não abro mão de minha esposa Luciana Gabado, que está aqui. Eu não abro mão de um Clemente. Eu não abro mão dos que estavam na mesa anterior e não têm deficiências, pelo menos aparentemente, como Elza, Kika, Renata, Júnior, Tuninho. Eu não abro mão das Marlis. Queridos, esta não é só a nossa casa. Esta é também a nossa casa. Mas esta é, acima de tudo, a casa nossa, de nossos atuais aliados e aliadas e nossos futuros aliados e aliadas. Por favor, esse é o meu sonho. Nada sobre nós sem nós e nossos aliados. Porque sem eles, nós não temos forças para construir o mundo que sonhamos. Nada sobre nós sem nós e as múltiplas Marlis que estão aqui. Muito obrigado. E vamos ao café, Júlio? Vamos lá. Pessoal, o café está servido. Antes do final do café, a gente tem uma surpresinha que vai acontecer aqui no meio, provavelmente. Aproveitem o café, conversem. Daqui a pouco, são 10 anos do memorial e a gente precisa comemorar. Vamos lá.